Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é: o treinamento espiritual em Shambhala leva à sabedoria do universo. Aqui comigo estão a Deia e o Breno. Olá a todos os ouvintes, bem-vindos a mais um episódio. Olá a todos, eu sou o Breno, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente continua a falar sobre o capítulo 4 do livro As Leis de Messias, o capítulo do Shambhala, o capítulo preferido do nosso amigo Breno. E hoje a gente vai falar sobre a questão mais focada nos Messias e também no aprimoramento espiritual. A gente vai falar um pouco sobre Buda Shakyamuni. O budismo, por incrível que pareça, ele é bastante conhecido aqui no Brasil e muitas pessoas têm interesse em saber mais sobre o budismo. Inclusive, sugiro a leitura do livro A Essência de Buda. Esse livro é o melhor livro que tem para você entender em mais detalhes realmente o que Buda Shakyamuni quis ensinar. Então hoje a gente vai falar sobre o aprimoramento espiritual em Shambhala e o Breno vai iniciar lendo o trecho do livro As Leis de Messias. Vamos lá. E qual é essa iniciação para se tornar um Messias? E até mesmo para se tornar um mestre, que constitui um estágio anterior ao de um Messias. É o aprimoramento para compreender que o mundo espiritual e o mundo mental são o lar da alma e o aprimoramento da alma em si. Em outras palavras, o aprimoramento do coração, que é a parte central da alma, é a razão pela qual os seres humanos vivem na Terra como animais superiores. Eles fazem esse treinamento para compreender isso totalmente e de modo sistemático. A representação deste aprimoramento em termos mundanos pode ser, por exemplo, a época do treinamento ascético do Buda Shakyamuni na Índia. Também existem pessoas que fazem jejum ou cortam os cereais de suas refeições, e algumas que realizam práticas árduas que outras pessoas consideram impossíveis. Ainda hoje, no Japão, há indivíduos que realizam treinamentos ascéticos nas montanhas, sob cachoeiras e experimentam várias outras coisas. Mas como eles não vão se tornar atletas olímpicos, essas práticas em si não são nobres. Seu objetivo principal é fortalecer mais o senso de espiritualidade do que os sentidos físicos. Como a gente pode ver, esse capítulo do Shambhala ele tem realmente um foco muito intenso nesse aspecto espiritual da nossa vida. E basicamente o aprimoramento do Shambhala, que o Mestre Okawa descreve aqui, ou o aprimoramento que ele fala que constitui um estágio anterior a de um Messias, é esse aprimoramento para compreender que o mundo espiritual e o mundo da mente são o lar da alma. Esse é uma parte-chave dentro desse trecho. Como o mestre ele disse que o estágio anterior ao de um Messias é a parte do espiritual. Então todos esses iluminados ou os Messias que existiram na Terra, em diferentes intensidades ou graus, todos eles tinham conhecimento da parte espiritual. Acho que esse é um aspecto importante da gente ter em mente. Tanto a gente pode falar do Isaac Newton. O Isaac Newton ele é uma pessoa que proporcionou grandes descobertas na área científica. Mas isso não quer dizer que ele estava fora da parte espiritual. Muito pelo contrário. Ele usava a ciência ele falava que a ciência era uma tradução da lei de Deus. Ele estava só traduzindo algo que existe no universo. Ele era um ocultista, né? Assim, ele estudava muito parte oculta, parte... Teosofia. Teosofia. Alquimia. Alquimia, até que ele foi o precursor da maçonaria, né? O grão-mestre, né? Grão-mestre, né, da maçonaria. Não só ele, como o mestre fala e até critica as interpretações que fazem das filosofias, né, as atuais. O Kant, né? O Kant, o René Descartes, né? Ele afirma que até o René Descartes era um médium praticamente, né? Até que a filosofia dele mesmo tendo a questão do racionalismo, né, que é categorizar, ter
dividir em etapas como você vai descobrir as coisas, ele fez uma etapa para descobrir a existência de Deus, né? Se penso, logo existo. Se eu sou imperfeito, então logo existe algo perfeito. Né? Se pensamos em algo que é perfeito, então naturalmente esse algo perfeito existe. Enfim, só que infelizmente as pessoas, filósofos, né, posteriores, traduziram de uma forma materialista, né? Esses ensinamentos, né? Tanto como você citou Kant, né? Ele tentou pregar de certa forma. Ele era interessado no espiritual, né? Ele leu inclusive muitas obras de Isaac Newton, na teosofia que ele estudava, também na parte científica que ele estudava, mas ele pregou de uma forma que o racionalismo se tornou materialista, né? A forma, o imperativo categórico dele. Conforme o tempo passa, eles vão ser interpretados de forma material mesmo. Isso é uma forma de arrogância do ser humano. Isso é algo que o mestre critica bastante. É como se o uso da razão humana tornasse a existência de Deus desnecessária. O ser humano ele é racional, então ele não precisa mais de Deus, porque ele é o dono dele. Foi dessa forma que foi sendo traduzida ao longo do tempo. Eu, inclusive, pensei assim por muito tempo. Só que, na verdade, o uso da razão verdadeira, ela vai levar você a um Criador. Você vai começar a pensar que existe algo além de você. Você continua sendo o dono de você. Porque o aprimoramento aqui que a gente vê do Shambhala é esse. Primeiro você se controla, você é o dono da sua mente. Mas isso não anula a existência de um ser divino. Porque a sua mente ela é fruto de uma criação que veio antes de você. Uma situação ela não anula a outra. E a gente tem uma série de oportunidades na nossa vida para despertar para a parte mental ou para a parte espiritual. Existem várias. Por exemplo, isso acontece mais com a gente na Rap Science. Você participa de um seminário, uma cerimônia de Kigans, ou você lê um livro e você fica emocionado. Você chora lendo um livro. Isso é uma experiência espiritual. Isso desperta você para essa parte mística. Porque como é que você vai explicar em palavras que você estava lendo um livro e você chorou? Por quê que você chora lendo um livro? O mestre ele comenta, acho que nas vezes do sol, que nosso cérebro não vai chorar à toa, né? Ele não vai. Você tá lendo, você vai começar a chorar. Como assim? Seu cérebro não tem capacidade de pensar nisso. Racionalmente não Racionalmente não faz sentido. Comigo já aconteceu muitas vezes de ou ouvindo música ou depois de uma meditação, né, durante, ou no Kigan também, igual você falou, de começar a chorar do nada, assim. E é de soluçar mesmo, às vezes. Então, pode ser também uma forma de gratidão, né, por estar recebendo os ensinamentos. Não sei. Mas o choro vem mesmo de repente. Porque a sua alma se sente nutrida, né? Porque cada um é uma expressão da verdade de Deus, né? Cada um é uma expressão de Alcantara, né? Alcantara criou todos nós e condensou aqui nesse plano. E a gente está vivendo agora, mas a gente continua tendo a alma dentro de nós. E quando a gente volta a ter a conexão com Deus, né? Quando a gente se aproxima dele, a gente sente essa vibração dele. A gente se sente uno com a nossa origem, na verdade, né? A nossa origem, na verdade, é dele, né? Então, quando a gente ouve as músicas, começa a ler os livros, você começa a chorar, assim... Você não se sente triste chorando, é um choro de alegria, assim, e vai vindo, vai escorrendo. Ou mesmo nas meditações, quando você vai fazendo a reflexão. É muito comum, você vai fazendo a meditação, dependendo do que você vai pensando, de como você vai lapidando a sua mente, você vai chorando. Como se essa lágrima fosse que nem você disse, né? Uma gratidão por... não é um choro de tristeza, né? É um choro bom, né? Gostoso, assim, até de... E isso te volta pra fé. Você fala, mas como assim, né? Como é que eu vou explicar isso pra alguém, né?
como é que eu vou falar racionalmente que não, eu quando leio eu choro por causa disso. Não tem como, velho. O Breno consegue explicar. Ele vai fazer uma teoria, uma tese. Fazer uma tese. Isso não significa que a gente abandona o racionalismo. O raciocínio, o bom senso, a lei da causa e efeito, ela é importante. Mas se a gente só fica focado nessa parte, a gente vai esquecendo mesmo esse aspecto místico do ser humano. Essa existência oculta, coisas que a gente não sabe, fenômenos que a gente desconhece ou até mesmo que a ciência não consegue explicar. Por exemplo, hoje a ciência fala cada vez mais disso, que são as EQMs, a experiência de quase morte. É algo que tem inclusive aquele livro A Prova do Céu, de um médico que ele era médico, não sei qual era a especialidade dele. Neurocirurgião, né? Neurocirurgião, exato. E ele tem uma EQM, ele é infectado por uma bactéria, ele tem uma EQM, ele fica meses em coma. E o que era provado na medicina era que a EQM era uma alucinação, e no momento de uma alucinação o neocórtex está ativo. Só que justo no caso dele, o coma dele aconteceu, o neocórtex dele foi desligado. Ele estava totalmente fora. E o próprio neurocientista volta e ele escreveu 2 livros de tudo que ele viu lá. Ele conversou com uma irmã dele que havia falecido. E ela estava numa forma angelical. Ele descreve que ele não conversava em palavras, ele conversava em vibrações. Ele sentia o que os outros espíritos falavam para ele. Ele foi para o mundo infernal, foi para o mundo celestial. Ele era totalmente cético. Ele era, acho que não se me engano, da Suécia, esses países que são bastante materialistas. E ele conheceu um mundo totalmente diferente através de uma EQM. E isso acontece para realmente balançar o ser humano. Às vezes a gente tem que passar por essas experiências mais místicas ou algo inexplicável para chacoalhar. Você tem um chacoalhão e esse chacoalhão, na verdade, parece coisa de louco. Você tem uma experiência mística para voltar para a realidade. Né? A gente acha que tá na realidade, mas não é a realidade, né? Não, você tá fora da realidade. Aí você tem uma experiência doideira igual essa, voltou você para a realidade. Ou mesmo pessoas, né, que vêm mostrar que o mundo, essa não é a realidade, né? Muitas pessoas vêm e dão um baque, assim, as coisas acontecem, às vezes até em escala global, ou num país, acontecem eventos que fala, caraca, não é possível isso. E esses eventos, eles não são à toa, não é algo aleatório. O mestre Okal, ele falou sobre o escritor desse livro, A Prova do Céu. Porque essa bactéria que ele pegou é raríssimo. É raro mesmo, ninguém pega. Por que um médico lá na Suécia vai pegar uma bactéria raríssima, ficar em coma, com o neocórtex ligado, voltar e contar o que aconteceu? Isso tem um plano espiritual. Inclusive, quem tiver interesse nessa parte histórica da espiritualidade, leia o livro As Leis Místicas. Nesse livro o mestre descreve os últimos 150 anos. Desde o Allan Kardec, ele fala do Swedenborg, do Edgar Cayce, ele vai explicando toda essa batalha contra o materialismo que vem acontecendo. Existe um plano superior que está buscando resgatar essa consciência espiritual da humanidade. Inclusive aqui o mestre comenta que o aprimoramento do coração é a razão pela qual os humanos vivem na Terra como animais superiores. A superioridade humana, ela existe pelo fato do ser humano ter fé. Ele conseguir acreditar e buscar o treino espiritual. Os animais, não é que os animais são piores que os seres humanos, não é isso. Mas um animal, ele está fazendo um aprimoramento mais focado na matéria. Ele busca o alimento, ele busca se proteger, ele é mais na proteção. Claro que ele dá amor para o dono, tudo isso é indiscutível. Os animais são maravilhosos. Mas há uma diferença no ser humano para o animal nesse quesito.
o ser humano consegue dedicar a fé dele, ele consegue dar amor para muito mais pessoas, ele consegue se libertar da autoproteção. E é claro, tem gente que fala, mas o ser humano mata o outro, o animal dá amor, realmente. Mas o fato é, o que torna o ser humano um ser superior, o rei da criação, como se diz, é essa parte da fé e o aprimoramento da alma, que é feito aqui no plano físico. É uma criação diferenciada, né? Mais diferente, porque que nem você disse, o animal ele tem aprimoramento dele ali, comida, perpetuar a espécie e tal. Só que a gente não pode voltar num aprimoramento desse, né? A gente não pode regredir ao ponto de virar só um animal também, né? Isso que é o ponto-chave, porque daí o ser humano ele vai viver só por viver mesmo. E essa não é a verdadeira missão dele, né? Não. Ele nasceu com essa característica de percepção, assim, de usar a razão e a fé, né? Ele tem é nítido, né? Na natureza inteira você vê qual que é o ser mais diferente, que cria santuários para Deus, que pesquisa os motivos de tal coisa acontecer. Não tem outro animal que faz isso, né? Nunca vi um cavalo fazer, nada contra o cavalo. Ele só tá comendo, tá correndo lá, tá suave. Tá suave. Tá suave, tá... Claro que né, pode ser que alguns tenham aprimoramento de servir alguma pessoa, né? A guiar um rebanho, enfim. Mas a gente tem um aprimoramento muito mais elevado, né? A gente não pode regredir a esse ponto. O ser humano, quando é só na perspectiva de animal, ele acaba sendo isso. Ele vai buscar se proteger, ele vai buscar reproduzir, ter alimento, bebida e na verdade ele acaba sendo pior, porque um leão, por exemplo, ele se alimenta e ele fica saciado e ele para de comer. O ser humano não. Ele tem essa ambição dele, né? Ele tem a gana. Ele está saciado, mas ele vai buscar guardar, ele vai buscar tirar do outro. Esse é o tipo de sentimento que a religião busca ensinar, que é o contrário da autoproteção. A religião tem essa função de mostrar para o ser humano que ele precisa ir além do material. Na verdade, ele usa o material em prol do espiritual. Esse que é o ponto-chave. Não é o material por si só. Ou até mesmo hoje tem muito isso, competição. Se você se envolver em qualquer forma de competição, comparação com os outros, você entra num caminho sem fim. Porque sempre vai ter alguém melhor que você. Se a gente vive a vida buscando ser melhor do que os outros, o rumo é a infelicidade, não tem outra coisa que pode acontecer. Agora, sentimentos como, por exemplo, a gratidão, a consciência de abastança, a vontade de retribuir, isso são sentimentos que são cultivados. Você tem que treinar isso, você tem que ter disciplina, você tem que acumular treino, prática para conseguir ter esse tipo de sentimento. Hoje, por exemplo, o sentimento de abastança eu acho que é um dos mais difíceis de ter. O que a gente vê é justamente o contrário. Quanto mais tem, menos sente que tem, né? Procura o mínimo que há. Isso eu não tenho. Isso nunca vai ser o suficiente, né? Você pode ser o cara mais rico, mais bonito, mais tudo, mas você vai olhar pra alguém e falar, puta, não tem aquilo, velho. Não tem aquilo. Não é possível. E você se sente infeliz. Mesmo com tudo que você tem. Tem um autor, não lembro o nome dele, pra variar. Ele comenta que metade da vida é você conseguir o que você deseja. E a outra metade é reconhecer o que você conseguiu. E por incrível que pareça, a segunda metade é mais difícil que a primeira. Pois é. Quer dizer, você reconhecer o que você conseguiu e agradecer por aquilo é mais difícil do que conquistar o que você queria. Verdade. E aí eu acho que é importante a gente ter qualidade no que a gente quer, né?
Porque não adianta a gente querer um monte de coisa, se a gente não tá filtrando aquilo que a gente quer. Por exemplo, você quer ter muito dinheiro, tá? Mas por que você quer ter muito dinheiro? Ah, porque eu quero, sei lá, ajudar minha família e ajudar muitas pessoas. Interessante. Agora você quer usar esse dinheiro para prejudicar outras pessoas, para só se beneficiar em prejudicar os outros, né? Também, às vezes, que nem você ganha R$30, por exemplo, né? Quando você era criança, você ganha 30 lá do seu vô de Natal, aí você fala, por que eu vou comprar, né? O que eu vou fazer? Aí você tem as opções, ou você vai lá no shopping e compra uma parmegiana. Com R$30 tá difícil 30 hoje, hein? Vou aumentar esse valor aí, velho. 30 conto. Ô, a inflação tá alta, velho. R$30 não dá pra fazer mais nada, velho. Bota 60. O vô prosperou, bota 100 conto aí, velho. 50. O velho tava abonado. Ou você vai comprar um livro do mestre, por exemplo. Você vai guardar esse dinheiro pra comprar um livro do mestre. Ou você vai guardar esse dinheiro, né? Vai comprar pra doar pra alguém ainda, né? Comprar pra doar pra alguém, pra difundir ensinamento. Acho que depende muito da qualidade do que você quer também, né? Eu acho que você só consegue essa qualidade no que você deseja quando você se conhece, né? Porque imagina, que nem... Eu não preciso... Tem gente que sonha em ter um jatinho particular. Eu tô cagando pra esse em termos técnicos. Eu tô nem aí pra isso. Ó, que a mamãe tá do lado, hein? Você vai levar verdade. um croque na cabeça e eu vou filmar e vou colocar. Monge proíbe essas palavras no Rapcast, né? Tá proibido, hein? Tá proibido. Uma vez eu vou botar, sabe aquele... Primeiro Vou pi do colocar Rapcast. Vou colocar mesmo, velho. Pô, eu não preciso disso, tipo, na minha visão. Não sei se alguém aqui precisa, mas... Eu tava querendo esses dias, mas... então, velho. Eu desencanei. Depois do meu comentário... A Zafira fez a função dela. É verdade. Ela já vira o jatinho, já. Ela já... Então... pra mim não preciso, mas tem gente que sonha em ter, né? O dinheiro ele é necessário. O mestre fala, a gente tem que ter prosperidade e prosperar. Mas ele é neutro e depende de como você vai usar, né? E a forma como ele é utilizado revela o caráter de cada um. O mestre Okawa falou sobre isso no livro As Leis de Aço. O recurso financeiro, todo tipo de recurso, o nosso tempo, o dinheiro, eles são recursos e neutros, como a Dea comentou. E a forma como a gente vai usar eles que é o mais importante. Isso ele é um bom indicador do nosso caráter. Então, igual o mestre fala também no livro As Leis de Messias, ele fala isso no capítulo 5. Se você realmente tem fé, transforme a sua fé em ações concretas, em algo concreto, como o exemplo dos R$30 do vô do Breno. Aí você vê a diferença, a pessoa R$30, com o que ela... Não é o valor, mas como que ela está utilizando esse recurso. Daí isso vai mostrar os valores que ela tem. Ou o tempo dela. O tempo do sábado à tarde, o tempo da sexta à noite, o tempo do domingo. Como é que você está usando isso? Então tudo isso tem um efeito no nosso treino da alma. E é muito claro ver como que a gente está utilizando esse nosso recurso. Aqui o mestre fala também do jejum nesse trecho. A gente não vai entrar muito a fundo nesse assunto, mas aqui ele comenta que Buda Shakyamuni fez jejum também. Tem algumas pessoas que fazem a prática de jejum. Eu sou um deles, não esses exagerados, mas eu acredito que essa parte de você também reduzir a quantidade de alimento é uma forma de... Ele comenta aqui que o objetivo principal é fortalecer mais o senso de espiritualidade do que os sentidos físicos. Então o próprio mestre comenta que o jejum pode ser perigoso, mas é possível que você faça, tendo, claro, os cuidados necessários. Mas no final das contas, o que isso está fazendo com a pessoa? Ela está
se desapegando do corpo físico. É uma forma de fazer isso. Não é que a gente tenha que fazer jejum, não é isso. Mas existem maneiras de você, eu só ilustrando, maneiras de você se desapegar mais da parte só material. Ele fala aqui que quando se desprende do corpo físico, começa a compreender a si mesmo como uma existência espiritual, que ocorre inevitavelmente uma espécie de estado instável, né? Aí vem as armadilhas da tentação do mal. O período que surgem diversos tipos de tentação. Isso vai acontecer infalivelmente com todo mundo que busca o aprimoramento ascético. Quando você vai evoluindo na ascese espiritual, realmente surgem tentações mesmo, mundanas, que é uma forma de teste para nossa alma. Na verdade, a gente está sendo testado o tempo todo pelo mundo espiritual. Não é maldade da parte deles, é só a nossa realidade aqui no plano físico. A gente está sendo testado. Então, a todo momento você está sendo testado. O que você vai seguir, o que você vai fazer, o que você vai escolher. A escolha é muito difícil, porque para você escolher uma coisa, você tem que abandonar a outra. Isso é chamado de lei da compensação. O Mestre Cal chama isso de lei da compensação. E muitas vezes, para você conseguir ter algo no caminho da fé, o abandono material que você tem que fazer é muito grande. Às vezes tem que abandonar a sua vida, você tem que abandonar a sua família. Não é o que a gente quer, né? Mas se for necessário, você tem que abandonar tudo que você mais gosta em prol da fé. Isso é uma forma de abandono. Tem pessoas que são escolhidas, elas têm que fazer isso. É a lei da compensação. Então são escolhas. Jesus, por exemplo, abandonou a vida dele. Sócrates abandonou a vida dele em prol da verdade que ele pregava. Lógico, essas são grandes figuras da humanidade. Mas quando a gente vê o Shambhala e a parte espiritual, a gente começa a entender um pouco melhor as ações dessas grandes figuras, como Sócrates, o Jesus, o Abraham Lincoln, o Martin Luther King, todas essas pessoas que deram a vida por algo maior do que elas. Elas tinham um ideal, tinham um valor que era maior do que elas. E todas tinham fé em comum também. O Sócrates, por exemplo, era um médium. Tinha o espírito guardião que conversava com ele, o Daimon. Sempre conversava. E a questão mística, a gente sempre deve ter ela em mente. O mestre comenta no livro As Leis de Bronze que a Reb Science ela é 50% racional e 50% mística. Então essa é uma composição que a gente deve sempre ter em mente. Você fica muito místico, você fica meio aloprado. E você fica muito racional, você fica mundano. Aí você acaba esquecendo mesmo. Então tem que realmente ter esse balanço. Equilíbrio, né? Sim, equilíbrio. Bom, então a gente vai chegando ao final do episódio de hoje. Agradeço aos ouvintes por terem nos acompanhado até aqui. E ao Breno e a Deia pela companhia. Muito obrigado a todos e até mais. Obrigada a todos os ouvintes e até o próximo episódio. É isso aí, um abraço.